porque ontem à noite teve muita polêmica na Arena MRV. Derrota por 4-0 pro Palmeiras, Hulk e Paulinho foram expulsos e o Galo terminou indignado com a arbitragem. Tá expulso o Hulk, tomou o amarelo, seguiu reclamando e tomou o vermelho. Eu só peço, por favor, faz leitura labial, pede para ele escrever na súmula o porquê do segundo amarelo. Eu botei a mão pra trás e perguntei por que ele me deu amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso aí demais, né? Isso aí é possível. Essa foi a cena do jogo na arena. Hulk sofreu a falta, mas por reclamação tomou 2 cartões amarelos. Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira, do quadro da FIFA, disse que Hulk o enfrentou de maneira assintosa. Voltemos a novembro do ano passado. Hulk foi expulso pelo mesmo árbitro num clássico contra o América. Naquele dia, chegou a fazer sinal de roubo com a mão. Eu tô cansado. Do Brasil eu tô cansado. Mais um mês aqui eu vou embora. Depois do jogo, pediu desculpas pelo gesto e voltou atrás na declaração. Com os cartões de hoje, Hulk chegou a 50 pelo Atlético, 26 deles por reclamação. Só que hoje eu não consigo chegar no Hulk e falar, você errou. Eu acho que a situação do Hulk ali não foi para expulsão. Não vou falar sobre a situação da expulsão, porque não é a mim que me cabe. O desencontro com o juizão começou cedo. Logo no segundo minuto da partida, Hulk já reclamava de falta. Nesse lance, bronca pelo ataque ter sido interrompido por toque de mão de Cadu. E a arbitragem marca o toque de mão do Cadu. Hulk foi expulso aos 30 do primeiro tempo. O Palmeiras já vencia por 1-0. Gol de Aníbal Moreno. Mata no peito, Aníbal Moreno. Na volta para o segundo tempo, Milito apostou em Alisson no lugar de Igor Rabelo. Na melhor chance do Galo no jogo, Cadu bateu para fora. A bola passa muito perto. Nada que mudasse o cenário da partida. Pênalti de Sarabia em Zé Rafael. Piquerez fez 2-0. Eles ampliaram o placar de uma maneira que ficou cada vez mais difícil. E Estevão marcou o terceiro. Golaço! Com o 3-0, já seria a maior derrota do Atlético em sua casa. Flaco Lopes ainda fez mais um. Atlético 0, Palmeiras 4. O jogo hoje ficou definido nesse cartão, eu acho injusto pro Hulk, que acaba prejudicando o nosso trabalho. É difícil falar dessas coisas sem falar alguma crítica, né, direta à arbitragem. Aí eu procuro não fazer muito, tentei conversar bastante com o árbitro. Nessa partida contra o Palmeiras, o Gabriel Milito só teve 8 de 12 jogadores possíveis aqui no banco de reservas. Isso mostra a quantidade de desfalques do Galo. Para o próximo jogo contra o Vitória, serão mais 2 e dos principais jogadores do elenco, o Hulk e o Paulinho. Paulinho também foi expulso. Nessa confusão, após o fim do jogo. Subiu um vermelho ali, viu? O Paulinho, o Pedro Rocha, a Rafaela Potter podem informar pra gente quem tomou o vermelho. Reclamando de uma cotovelada, né, Pedro? Cotovelada, exatamente. Aí vem uma cotovelada do Marcos Rocha. E o Paulinho foi expulso, hein? E nem quis dar entrevista. Falar da arbitragem... Falar da arbitragem ou das decisões da arbitragem parece desculpa. E eu não quero entrar nisso. Eu não quero cair nisso. Agora é buscar os 3 pontos fora de casa. Tivemos a partida contra o Bragantino fora de casa, temos total capacidade de vencer lá o Vitória, vamos trabalhar para isso. Vamos seguir com as repercussões, porque o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima é de Pernambuco, do quadro da FIFA, e na partida de ontem ele apitou 32 faltas, 16 para cada lado, distribuiu 8 cartões amarelos e 2 vermelhos. Você já viu a justificativa do árbitro para a expulsão do Hulk, né? Só que o árbitro registrou mais ocorrências na súmula, vamos ver? Ele registrou o arremesso de copos após a expulsão do Hulk no primeiro tempo, no intervalo, depois do terceiro gol do Palmeiras, o do Estevão, e no fim do jogo, nesse momento inclusive tendo acertado um assistente da arbitragem. Ele também registrou ofensas do Sérgio Coelho.
O juiz disse que no intervalo e no fim do jogo, a equipe de arbitragem foi abordada pelo presidente do Atlético de forma ostensiva, grosseira, abusiva e necessitando de intervenção policial. Para fechar, sobre a expulsão do Paulinho. Você viu, né? Ele sofreu uma cotovelada no fim da partida do Marcos Rocha e levou o vermelho depois do jogo. O árbitro disse na súmula que foi por ter puxado seu adversário pelo ombro de maneira ríspida e por ter desferido um chute no braço do atleta. Bom, Rubens Menin, o gestor do Atlético em rede social, também se manifestou. Ele disse, abre aspas, árbitros não são, ou pelo menos não deveriam ser protagonistas do jogo. O que aconteceu na partida de ontem é motivo de revolta, não só para os atleticanos, mas para qualquer um que queira o bem do futebol brasileiro. Eu disse que a segunda-feira foi agitada, né? Bora falar agora sobre Fausto Vera. O torcedor do Galo está muito curioso para saber o desfecho do volante argentino que pertence ao Corinthians. A maior proposta que o Corinthians tem nesse momento em mãos é do Atlético, mas ainda distante daquilo que o Timão quer. O presidente Augusto Melo está pedindo 2,5 milhões de dólares fixos, além de mais 3,5 milhões de dólares das dívidas que o clube tem com o Argentino Júnior. Ou seja, o pacote que o Corinthians exige é de 6 milhões de dólares. Ainda assim, já dá para dizer que o Corinthians vai ter prejuízo com o Fausto Vera. Isso porque ele foi comprado por 8 milhões de dólares, que equivaleram na época a 40 milhões de reais, isso por 70% dos direitos econômicos. Boca Juniors chegou a oferecer 2 milhões de dólares, a proposta foi recusada. O time argentino segue com um representante em São Paulo para tentar convencer o Corinthians a fazer acordo, mas quando o Timão decide não colocar o Fausto Vera para jogar contra o São Paulo, o Corinthians deixa bem claro que está disposto sim a negociar com o Galo ou com qualquer outro clube brasileiro. Se o Fausto tivesse entrado em campo no final de semana, estaria impedido de defender outro clube brasileiro na primeira divisão por causa do limite de 7 jogos. Só para completar, no Corinthians a passagem do Fausto Vera é horrorosa e o que pode dar esperança para o torcedor do Galo de dias melhores com o atleta é a presença do Gabriel Milito. Afinal de contas, pelo Argentino Júnior, o atleta jogou demais. E essa dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior, ela já vence agora no dia 1º de julho. A primeira parcela, inclusive, o Corinthians não fez o pagamento, o Argentino Júnior foi à FIFA e causou enormes problemas ao Timão. Ô Gris, caro o Fausto Vera, por conta pros cofres do Galo. O Galo ofereceu 4 milhões, 21 milhões de reais, 4 milhões de dólares por 80% e o Corinthians está querendo 6 milhões. O Corinthians pagou 8, né? É um jogador caro, ele veio muito valorizado, não foi bem no Corinthians de fato, até que não conseguiu performar no Corinthians como se imaginava, intensidade muito baixa e tudo, mas enfim, é um jogador que o Milito conhece muito bem, trabalhou com ele e foi muito bem com o Milito no Argentinos, então assim, futebol hoje, CJ, para clubes desse nível, do nível de jogador que Atlético, Cruzeiro estão procurando nesse momento no mercado, é isso mesmo, menos de 4 milhões de dólares você não contrata quase ninguém não. Então, é muito dinheiro, mas para cifras atuais, dificilmente você vai conseguir tirar jogador de um time com menos do que isso. Melito encheu a bola dele na coletiva. Falou que joga em qualquer clube, gosta da parte física, mental dele, acha que ele tem um entendimento... Ele falou isso do lado do Vitor? Do lado do Vitor. Aí, Vitão! Pouca pressão aí, meu irmão. Deu a letra no Vitor. Mas assim... Vitor é um santo. O fato do Fausto Vera não ter jogado no clássico contra o São Paulo é um indício claro de que tem algo muito próximo de acontecer, né? Ou pra cá ou pro Boca. Não ter jogado, não ter sido convocado, porque pro Boca não faz sentido, né? Ele não precisava ficar fora do jogo se a ideia fosse ir pro Boca. Então, assim, ele ficou fora do jogo por conta da proposta do Atlético. Então, de fato, tem algo muito próximo de acontecer aí. Ontem o senhor Rodrigo José Pereira de Lima foi muito infeliz, não apitou o jogo com inteligência, a verdade é essa, porque o árbitro, além de aplicar a regra e saber aplicar a regra, ele tem que ter inteligência. Tem hora que ele vai falar, tem hora que ele vai ouvir, administrar o jogo, experiência ao árbitro. Jogador falar é normal, vocês árbitros falam. Jogador desrespeitar, agredir, aí não é normal. Por exemplo, o seu Rodrigo José Pereira de Lima, o senhor expulsou o Paulinho, ele agrediu o Marcos Rocha, um cartão vermelho, correto. Mas sabe por que existiu esse cartão vermelho? Porque o Paulinho sofre uma falta do Marcos Rocha que o senhor não viu.
E esse lance é dado cartão amarelo toda vez. Eu até sou contra às vezes essa regra. O jogador vai proteger, o cotovelo bate na cara, a mão bate na cara do outro jogador. Os árbitros estão dando cartão amarelo para esse lance. Falta, já estava no final do jogo, falta na meia-lua para o Atlético, cartão amarelo para o Marcos Rocha. Paulinho não seria expulso. O senhor expulsou ele corretamente, ele chutou. Mas aí foi a reação. Eu estou discutindo a ação. Eu estou discutindo a causa, não a consequência. A expulsão do Hulk, o senhor foi péssimo na administração. Horroroso na administração desse cartão. E olha que o Hulk é um jogador difícil, hein? E olha que o Hulk nós já criticamos por diversas vezes, com faixa ou sem faixa aqui. Ele sabe, o Hulk, gente, está dentro daqueles jogadores, aspas, chatos para apitar, para jogar. Como o D'Alessandro era, como o Felipe Melo como o Dudu, que é um jogador chato para árbitro. O Hulk é um jogador chato. Mas ontem ele não fez nada. E o senhor foi péssimo na sua atitude e avacalhou com a partida. Um jogo que poderia ter outros rumos, o senhor avacalhou e chamou o protagonismo para você. Me permite, até um abraço pro meu irmão Ivo Leal, o cara da Gol. Ele fez uma observação ontem que eu achei muito importante trazer hoje pro programa. Ele tá assim, tá todo mundo falando do árbitro, tá todo mundo falando do Hulk, tá todo mundo falando da arbitragem, blá, 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 ok. Mas ele falou que o senhor foi extremamente cirúrgico e foi o único que chamou a atenção para uma coisa. Criou-se, por parte do Atlético principalmente, para alguns jogadores, que os caras estão achando que todo jogo contra o Palmeiras vale vaga para final de Libertadores. Falei isso com o Bob ontem. O meu irmão falou que tem um ranço que eles não conseguem, por exemplo, se despedir. Você acha que ele, o Paulinho, o Rocha deixou o braço no rosto do Paulinho, ok. Aquele tipo de reação do Paulinho não é normal. Foi porque foi contra o Palmeiras. Então existem alguns jogadores do Atlético que já estão condicionados. Se o Palmeiras estiver treinando lá no CT do Atlético pra jogar contra o Cruzeiro aqui, os caras vão passar eles vão querer dar carrinho, vão querer, entendeu? Eu tô sempre com essa impressão. Tem alguns jogadores que estão condicionados a isso. Sempre uma busca de revanche, cara. É pior pro Atlético, não pro Palmeiras. O Palmeiras. Ainda mais o Palmeiras que tem um padrinho no coração. O Atlético estava sem quê? 11, 12 jogadores? Então, sim, o prejuízo foi muito grande. E entrar numa pilha dessa, né? 10, né? Sem 10 jogadores. Sem 10 jogadores, Bob. E Guinho. Cara, se ficar guardando rancor, porque o rancor porque do que aconteceu na final do Campeonato Mineiro, porque é o negócio da Libertadores, do não sei o quê, esquece de jogar, entendeu? E o Atlético já tinha problema demais ontem pra ficar. Já tinha problema demais pra resolver. É assim, é uma percepção. Se é que isso entrou em campo mesmo, e a gente tá aqui, assim, tentando imaginar o que levou a uma paulada dessa, né? Então, o jogo tava muito legal até o momento crucial ali, até a expulsão do Hulk. O jogo tava velocidade e tal. Os dois times 1-0, mas os dois times atacavam. O jogo tava legal pra caramba, assim, tava ótimo o jogo. O Palmeiras era melhor no jogo. Assim, mas o Atlético vinha crescendo no jogo, criando chance, o Hulk chegando, finalizando, jogados pelos lados do campo, enfim, mas com todos os problemas de escalação, mas o jogo tava pau a pau. Com o Palmeiras um pouco melhor. Era um jogo daqueles que, quando a gente olha a tabela do campeonato, a gente pode dizer, qualquer resultado aqui é normal. O que aconteceu é que não foi normal. É isso aí. Né? O Atlético estava desfalcado? Tá desfalcado. O Milito ontem explicou, eu tenho que usar o Scarpa pelo lado esquerdo porque não tem outro jogador para jogar naquele lado. Não tem na base? Não tem. Então, só que aí ele sacrifica, como você disse, o melhor jogador dele. Ele ficava sozinho, completamente sozinho, perdido ali do lado esquerdo, né? Pra buscar a bola, tentar no meio de campo. Então, assim, um monte de pequenas coisinhas. Pra fazer o que o Scarpa fez na lateral esquerda ali, pode botar qualquer um lá que ele faz. Foi o que eu falei. Se fosse o menino da base perdendo a bola igual o Scarpa perdeu pro Estevão no terceiro gol, todo mundo deve estar arregaçando.